Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as pessoas que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro para um bate-papo, para trazer aqui insights, novas reflexões, pontos de vista, inclusive produtos e formas de tocar mercados que vocês precisam conhecer e ainda podem ser novidades. Então aqui nós conversamos com gestores, participantes de mercado, empreendedores, essas pessoas que têm seus tijolinhos para trazer esses insights e ajudar você a se tornar um melhor investidor todos os dias. E hoje nós vamos falar com o Caetano Lacerda, que é sócio fundador da BART. Vamos falar um pouquinho sobre meios de pagamento, um assunto que a gente já trouxe aqui sobre alguns ângulos, e hoje nós vamos conversar aqui com o Caetano sobre esse mercado e o que a gente tem por pensar, por encarar, né, nesses desafios que a gente sabe que o empreendedor, uma dor que não deveria ser dor, mas para o empreendedor é receber o que ele tem que receber. Não é isso, Caetano? É isso mesmo. E antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e por estar aqui. E como você falou, eu sou o Caetano, sou CEO e fundador da BART, que é uma fintech de meios de pagamento, solucionando precisamente o que você acabou de descrever. O Brasil é super avançado em meios de pagamento e a gente já entra nesse detalhe, mas ao mesmo tempo, quando você olha a realidade do empreendedor brasileiro ou da média e grande empresa, e a gente geralmente trabalha com empresas de um porte maior, essa dificuldade de receber, de movimentar dinheiro e de fazer com que esse processo seja fluido é uma realidade hoje em dia. E é uma realidade que de fato não deveria existir e é o problema que a gente ataca. Não, eu posso te comentar um problema que eu estou sentindo neste exato momento. A gente queria lançar uma campanha, a gente dentro do Com Dinheiro tem uma solução. Então, quem está assistindo a gente, procura lá no site, pode ser importante para você, pode te ajudar. É uma solução para pessoas físicas, né? A Com Dinheiro é uma plataforma profissional, então geralmente a gente trabalha com faturamento. Faturamento, quando a gente fala, é o seguinte, manda a nota e o cliente paga. Né? Então, essa parte da vida, ela é muito difícil por um lado e muito fácil por outro. Então, ela é muito fácil porque não tem meio de pagamento, não tem intermediação, mas ela é muito difícil porque se o cliente não paga, você tem que ficar ligando para o cliente, é super incômodo você ligar para cobrar, né? Ok, mas esse pedaço roda. O que a gente sente mais dor? Por exemplo, quando a gente vai para produto pessoa física, o ticket médio é menor. Então eu não posso contratar um concierge lá que vai ser o cidadão que vai delicadamente ligar para cobrar o cliente. E precisa ser delicado, porque você não pode enquadrar ali o seu cliente profissional. E a gente queria fazer uma campanha para esse produto pessoa física. Quem disse que a gente consegue cobrar? Aí a gente tinha um parceiro de pagamento antes, a gente trocou por um outro, uma rede grande, como eu não estou falando muito bem, não vou citar quem é, mas uma rede grande. E aí a gente não consegue colocar o parâmetro que a gente queria, que é mudar o prazo de pagamento num período e o prazo de concessão em outro. Não conseguia. E a gente vai, eventualmente, a gente está em discussões, né? Tá a briga lá do marketing financeiro, tech, e eu só enchendo o saco de todo mundo, e aí eu não faço nada, né? Eu só encho o saco, tentando emplacar essa campanha, mas a gente não consegue por causa de parametrização do meio de pagamento, que era para ser uma experiência que deveria ser simples. Então, é comum. O que você acabou de descrever, ou seja, o seu caso é a parametrização de tem o meio de pagamento, tem a concessão que a gente quer fazer, tem alguma coisa que deveria funcionar de uma maneira muito simples. Tem empresas no mercado, você tem parcerias, você tem até um mercado que ele é muito maduro e tem vários meios de pagamento, tem muita inovação, chegando mesmo direcionada pelo Banco Central. Acho que o Pix é um exemplo que, enfim, todo mundo fala e com razão, mas o fato é, quando você tem um caso específico, e foi assim que nasceu a BART, foi começando a olhar casos específicos do mercado e começando a entender, cara, vocês têm um problema de aliar a concessão do produto e a cobrança e assegurar que ela funciona. Tem quem tem um problema de gerir uma rede grande de filiais, subsidiárias ou franquias, em que tem que fazer uma divisão automática que não funciona muito bem. E por isso, o que falta na infraestrutura hoje em dia é essa simplicidade. É isso que a gente entendeu e
Você tem uma infraestrutura avançada, você tem uma infraestrutura robusta, mas ao mesmo tempo, na hora de colocar em prática, esses passos simples viram muito complexos e acontece o que você falou. A gente quer lançar amanhã e vai ter que ficar aqui uns meses, muitas vezes, semanas ou meses, segurando que a coisa funciona ou descobrindo como fazer ela funcionar. Não, eu tive uma resposta muito boa do time de tecnologia. Eu falei, não, você precisa passar por um comitê para aprovar a priorização de desenvolver o projeto. Eu falei, amigo, qual que é a chance de eu fazer uma campanha esse mês e passar por um comitê? É melhor falar que não dá. E a gente vai cada um para o seu lado. Mas vocês trabalham com... vocês propriamente fazem, por exemplo... essa parte de adquirência, e como vocês estão posicionados, porque esse mundo de meio de pagamento, ele tem vários players que ora cobrem um determinado segmento, ora outro. Como vocês se posicionam nessa cadeia? Boa. Então, talvez a melhor maneira de pensar sobre isso é, você tem a parte de adquirência, e que a gente, para o nosso cliente, toca isso, mas na verdade a Bart é uma camada em cima das adquirentes. A gente, na verdade, é uma multi-adquirência, mas para o meu cliente final, e neste caso, se fossem vocês implementando esse projeto, você olha a Bart como os meus meios de pagamento estão centralizados aqui e a gente absorve o problema e soluciona ele. Tem, obviamente, o fator de que a Bart, individualmente, é muito maior do que qualquer um dos nossos clientes, sendo que eles já são médias e grandes empresas e, por isso, geralmente têm casos de uso um pouquinho mais complexos e a nossa proposta de valor vem por aí, que é, se quer fazer uma coisa que deveria ser simples, traz essa simplicidade, em vez de, por exemplo, você tem que introduzir meios de pagamento no seu ecossistema e entende que, afinal, para eu fazer isto eu preciso de ter um time novo, de demorar vários meses de desenvolvimento, aprovar em comitê, como você falou, várias vezes, ou seja, essa é a primeira, isso não ia ser o último comitê em que tinha que passar. Não, sem dúvida. E a gente traz essa simplicidade, então no final das contas acaba sendo uma proposta de multi-adquirência, sendo que você receber dos seus clientes hoje em dia ainda é uma dificuldade. E em termos de setor, como você perguntou, a gente acabou descobrindo que é muito horizontal e tem setores B2B, tem setores de ticket mais alto, tem setores de B2C também. Geralmente aquilo que determina onde uma proposta como a da Bart funciona é sim alguma complexidade no seu caso de uso. Seja porque a sua venda é um pouquinho mais heterogénea, o valor varia muito e ele é alto, seja porque tem um parcelamento mais longo, porque o seu cliente quer pagar em várias parcelas, sendo uma venda transacional, seja porque a sua proposta envolve algum nível de desenvolvimento na linha de, por exemplo, você tem uma rede por baixo daquela empresa que é sua, ou você tem alguma coerência que precisa entre providenciar um serviço e o pagamento, e aí a gente está descobrindo um nicho interessante. E vocês, por exemplo, você comentou sobre parcelamento. Naturalmente, gestão de fluxo de caixa para as companhias não é trivial, e esse é um dos grandes problemas que, eventualmente, companhias que deveriam ser lucrativas quebram por uma incapacidade de gerir a necessidade de capital de giro. Vocês entram nesse ponto? Como é que vocês olham essa parte de casar a necessidade de capital da companhia com a necessidade de parcelamento do cliente? Como é que vocês olham aí para esse pedaço de soluções? Boa, ótimo ponto. E é de fato isso. É um problema que não é brasileiro, ele é global, é talvez mais profundo no Brasil. E por isso, e aliás, foi uma das razões que eu, estrangeiro, acabei chegando no Brasil e decidi que aqui fazia muito mais sentido montar uma empresa que solucionava esse problema. Mas se a gente pensar no problema base, como a Bart nasceu, e o problema que está na base da Bart como empresa é caixa. E tudo conspira para que você tenha dificuldades em receber ou receba mais tarde dos seus clientes. Você tem que pagar a tempo, fornecedores, o que quer que seja investimento, crescimento, etc. E esse tempo muitas vezes não está casado. E como você mesmo falou, você pode ter um negócio super saudável e ainda assim ter muitas dificuldades em cruzar o mês ou cruzar o mês seguinte simplesmente por um descasamento de tempo. E então o que a gente entendeu foi, no problema de caixa, onde dói mais é em você conseguir receber, e por isso é que focou primeiro em meios de pagamento,
Mas meios de pagamento têm os dois lados dessa equação, especialmente quando você fala de pagamentos parcelados, e que é, por exemplo, você assegura que o pagamento é processado e que é feito com simplicidade. Ao mesmo tempo, você também tem soluções em que antecipam esse fluxo de caixa. Um bom exemplo é, por exemplo, se você cobra parcelado no cartão, você consegue antecipar isso. É um ativo super conhecido no mercado financeiro, é um ativo em que você consegue, no mercado de capitais, financiar isso. Por exemplo, a gente tem uma debenture em que fez essa estrutura para a proposta de valor. A proposta de valor para os meus clientes é: a dor de cabeça com pagamento acaba, a dor de cabeça com fluxo de caixa também acaba. E a gente entende que tem que fazer uma solução completa. Por isso, sim, entra muito nesse nicho de mercado. Estamos batendo esse papo Sim. com o Caetano Lacerda, sócio fundador e CEO da Bart, falando um pouquinho sobre meios de pagamento, sobre como fazer a gestão dessas pontes e justamente tirar um pouquinho dos problemas, sejam os problemas mais tradicionais de gestão de capital de giro, seja problemas que vieram de ordem tecnológica quando a gente começa a ser criativo demais nas exigências, como eu estava comentando aqui na primeira parte do bloco, e você precisa de alguém que orquestre isso melhor. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com Caetano Lacerda, sócio fundador e CEO da Bart, falando um pouquinho sobre meios de pagamento, falando um pouquinho sobre justamente como equacionar as pontas desse mercado entre as soluções existentes, a infraestrutura existente e as demandas reais das companhias, especialmente para companhias maiores que eventualmente têm essas demandas complexas e como deveria ser um problema simples, dificilmente a companhia vai ter uma área de desenvolvimento dedicada a desenvolver soluções de meio de pagamento, né? Que é o que eu descobri que eu não tenho também. É isso mesmo, e no final das contas é o que a gente acaba encontrando, especialmente à medida que uma empresa cresce ou é uma empresa maior, você começa vendo times dedicados a meios de pagamento quando a empresa vende software, vende produto físico, vende alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com meios de pagamento e tem que abraçar essa complexidade. E por isso a gente entende que tem um espaço aí para você, com um DNA muito tecnológico, construir essa plataforma que acaba sendo a simplicidade que você traz para qualquer empresa em qualquer indústria. Acho que um bom paralelo aí é, por exemplo, se você pensar em quem vende online no e-commerce hoje em dia. Você tem várias plataformas de e-commerce em que a proposta é semelhante no sentido de você quer levar a sua loja para o meio online, você antes construía o site, fazia tudo de raiz, eventualmente começou a ter soluções de prateleira, e que não era só uma solução crua em que você tinha que construir muito em cima, está aqui a sua loja montada, estão aqui os fluxos do online, vai e vende. Para nós é a mesma coisa. Está aqui aquilo que você precisa para aceitar pagamento, vai e vende. E me avisa se houver mais alguma coisa que eu consiga solucionar. E por isso é um problema que não deveria existir e que daqui a uns anos ele não existirá, com certeza. Agora, você trouxe um ponto no fim do bloco anterior, você tem um sotaque diferente. Você veio para cá para empreender? Então, eu vim passar um tempo e acabei me apaixonando pelo Brasil. Você chegou aqui, viu a praia e não tem como voltar. Cara, mais ou menos, é isso. Eu, na verdade, cresci em Lisboa, eu cresci do lado da praia. E aí me mudei para Londres. Eu comecei a carreira no mercado financeiro. Me formei em economia, depois fiz um master em finanças e fui trabalhar em banco de investimento em Londres, fazendo M&A, exatamente a indústria financeira, aquilo que eu queria fazer, que eu adorei a indústria. Eu gosto muito da complexidade, gosto muito da própria alavanca da indústria financeira, ou seja, não é um empréstimo que você dá, é o que vem depois disso. Mesma coisa que a gente faz hoje, não é o pagamento em si, é o que isso possibilita. Mas eventualmente entendi que o caminho de seguir em banco de investimento não era exatamente o que eu queria uma coisa mais mão na massa. E aí, ainda em Londres, eu toquei uma empresa que se chama Tractable, eu me juntei à Tractable um pouquinho depois do Série B deles, para expandir a empresa globalmente. E aí eu acabei conhecendo muitos mercados fora da Europa. Eu morava em Londres, mas era mais num avião ou viajando do que em Londres. Passei muito tempo na Ásia, muito tempo no Oriente Médio. Eu também falo espanhol e por isso
muitas das relações na América Latina como um todo, acabei sendo eu a abrir, tanto no Brasil como sobretudo no México, e eventualmente a empresa escalou. A empresa começou a virar uma empresa grande. Eu gostei muito dessa experiência de escalar a empresa. Mas não tanto de trabalhar em empresa grande. Mas não tanto de trabalhar em empresa grande. Sim, exatamente. E aí comecei a entender, talvez não seja mais esse o lugar, talvez eu queira fazer uma coisa mais empreendedora ainda. E no meio desse processo de descoberta, eu passei uma temporada longa no Brasil, durante a pandemia. Eu tenho família brasileira, e por isso ajuda, mas eu não conhecia bem o país. E eu aí acabei vinha um mês virou 6 meses virou, vou mudar e agora monto a empresa aqui. E foi nesse processo de descoberta que acabei entendendo o problema da Bartz, e esse problema de caixa, mas também tudo o que havia de fricção em pagamentos, do que havia de fricção na gestão do seu próprio caixa como empresa. E faz sentido, é um problema que eu gosto, é um mercado enorme, não está solucionado, e por isso vamos empreender, e foi assim que eu acabei vindo morar no Brasil, e hoje em dia continuo contente. Agora, você veio de IB, então você estava lá ganhando dinheiro com a IB, foi empreender? É coragem, hein? Me falaram muito isso, é verdade. Me pareceu muito natural, no final de contas, mas é isso mesmo. Você dá um salto e tem um risco grande em empreender, mas no final de contas o que acabou sendo muito claro é: cara, você tem um tempo limitado e vai dedicar esse tempo a solucionar problemas relevantes. E quando você faz isso, eventualmente a parte financeira, ela se equilibra e trata dela mesma. E eu acho que em IB há muito isso. Acaba vendo talvez uma armadilha de você está recebendo bem, você entra numa vida confortável. Ajudou que eu também entrei muito novo e saí muito novo. À medida que você começa a ficar mais confortável na vida, esse movimento é mais difícil. Mas foi muito natural. Depois você compra o iate, tem que manter, né? Aí você vai se amarrando nessa... Se assume compromisso e não consegue voltar atrás, compromisso de estilo de vida, coisas que racionalmente você pensa, cara, talvez não seja preciso, mas empreender tem esse risco, e tem esse risco muito grande de vamos empreender, vamos começar do zero, vamos tomar um risco enorme, mas no final de contas, se há um problema real, se há uma coisa a qual você ganha a obsessão, que é essencial para empreender e fazer dar certo, acaba valendo a pena. Você acaba achando um caminho, e por isso talvez eu esteja romantizando, porque olhei para trás e as coisas estão dando certo e deram certo até agora. Mas de facto não é uma mudança óbvia. Tenho poucos amigos que a fizeram, basicamente. Eu estava discutindo, eu gosto bastante de finanças comportamentais, né, discutindo sobre, que usualmente a gente usa o termo irracionalidade. A gente estava tendo um debate se deveria usar esse termo ou não. Porque, eventualmente, o que a gente julga por irracionalidade é uma distorção que a gente esperava, mas não necessariamente é irracional. E tem um ponto sobre empreendedorismo que a nossa vida, como a gente conhece aqui, é limitada, né? E fazer coisas que para você são importantes com o seu tempo limitado de vida é um pedaço de valor importante. Não estou falando que aquele mundo cor-de-rosa que você trabalha pelo prazer, não é isso. Mas existe um ponto muito objetivo de eu acho que a pessoa deveria começar escolhendo sua carreira por aquilo que você tolera fazer por muito tempo, né? Então, o importante não é uma coisa que você gosta. Uma coisa que você gosta por pouco tempo, você ajuda você pensar naquilo, mas o que te faz não aguentar um emprego é o que você não gosta. Então você tem que estar numa profissão que a parte que você não gosta, você consegue tolerar por muito tempo. E o empreendedorismo te dá o balanço de fazer uma coisa que você julga importante, mas, sobretudo, é essa ponta de, olha, você está gastando, inevitavelmente você está gastando 12, 16 horas por dia naquele negócio. Se você consegue colocar essas horas em algo que você olhe no fim do mês, depois do ano, depois de 10, 15 anos, você olha e fala, poxa, isso que eu gastei da minha vida fazendo
deu um resultado legal, eu estou feliz com isso, faz muita diferença para onde você pilota sua vida. Se você... tem gente que gosta de investment banking, eu converso com o pessoal de investment banking, o pessoal apaixonado mesmo. E aí é legal. Mas se você está fazendo ali só para entregar a planilha no fim do mês, o cara fala, mas pelo dinheiro eu faço. Parece que faz. Quando você está ali, cara, não faz. Uma hora você joga a toalha. O que eu mais vejo o pessoal de IB é o cara jogando a toalha. O cara chega nos seus 30, essa fase, entre os 30 e 35 anos, aí o cara bate o parafuso, fala, não dá. E aí o cara sai fora. Então, esse caminho do empreendedorismo, às vezes a gente... tem gente que romantiza demais, isso acontece também. Tem gente que vê só a ponta negativa, mas não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Para algumas pessoas, é o que você tem para fazer que você vai conseguir tocar suas 12, 16 horas ali, e vai olhar no fim do dia e falar, cara, foi legal. As coisas se balancearam. Eu estou feliz em estar onde eu estou feliz com o que eu construí, não fiquei lá só fazendo planilha. Acho que esse tem um ponto também, que é além da remuneração, e quando você começa a receber rodada de investimento, que a gente vai falar daqui a pouco também, você começa a ficar mais tranquilo. Né? Aí o coração vai indo para o lugar. Né? Mais ou menos, o coração está pensando em todos os temas de empreendedorismo, mas sim, é isso mesmo, e eu acabo vendo muito isso, tendo começado a carreira em IB e tendo visto, porque a IB no início é uma ótima escola e tem muita gente que vai entrar num banco de investimento, como também tem muita gente que entra em consultoras, que entra numa perspectiva de isto é um trabalho ainda que já é específico, todo mundo é muito bom, porque é muito competitivo entrar num desses lugares, mas você entende isso como uma experiência de aprendizado e vai muito na linha do que você falou, que é o nosso tempo de vida acaba sendo limitado e onde você dedica o seu tempo, e mais ainda do que um mês, um ano ou dois, ao final de 15, 20 anos você ficar solucionando problemas, ficar dedicando o seu tempo a coisas que realmente importam para você, e acaba sendo pessoal, mas você realmente se dedicar a temas difíceis, temas complexos, mas temas que você vai olhar para trás e vai pensar, de fato esse problema não deveria existir e eu tenho uma contribuição significativa para isso. Ainda assim, no início de carreira, é muito bom um ambiente como o da IB, eu fico muito agradecido dessa experiência, mas como eu geralmente falo, eu fiquei muito contente de entrar, fiquei também muito contente de sair, e de sair na altura em que eu saí, porque você aprende muito, muito rápido, chega um momento em que entende, o meu propósito não é este, e tudo bem. Tem várias pessoas que são apaixonadas por IB e que o fazem e que vão sempre ser muito melhores do que você nisso. Como você mesmo falou. Vão aguentar ir até ao fim do fim, porque no final das contas é onde você dedica o seu tempo, o que você está fazendo, que traz essa motivação. E até nas 12, 16 horas, no final das contas, se trabalhar 16 horas por dia num banco de investimento, num problema que é interessante, mas que não é apaixonante, é muito diferente de você trabalhar 12, 16 horas hoje em dia e quando você empreende, o fato é que você nunca desliga. E por isso acaba sempre pensando, vai correr no parque de manhã e está solucionando problemas do dia-a-dia, e isso é ótimo, porque isso não é necessariamente ruim de, cara, agora não consigo desconectar do trabalho, é muito mais, agora num momento do lazer em que eu não estou inteiramente conectado, consigo pensar com mais calma naquele problema e volto com a cabeça fresca. E quando você tem esse equilíbrio, essa integração entre o que você faz profissionalmente e a sua vida pessoal, aí você acha um equilíbrio que pode durar 40 anos, se for o caso, ou 50. Você se diverte resolvendo aqueles problemas. Cara, né? sem dúvida. O problema mais chato. Tem gente que gosta de quebra-cabeça, eu gosto de resolver esses problemas eu aqui. Gosto de meios de pagamento. É isso que acontece. E agora, mas meios de pagamento, especialmente essa subsegmentação que vocês estão, é um mercado bastante específico. Uhum. E aí você disse que tinha vindo aqui para o Brasil durante a pandemia. Como é que você foi olhar esse mercado? Porque... imagina, você está na casa da sua família na pandemia, aí um belo dia você acorda e fala, vou criar uma empresa aqui do meio para equilibrar as grandes companhias com as adquirentes. Pô, não me parece muito fluido. Como é que você teve essa epifania? Sim. Não é óbvio e é uma epifania lenta, não há um momento em que eu falo, foi aqui eu sei e de fato foi determinante. Mas é uma conjunção de fatores. Você entende
A empresa onde eu estava, que cresceu e começou a ficar uma empresa grande, já não me motivava mais. E na descoberta de o que é que eu vou fazer a seguir, onde é que eu vou dedicar o meu tempo, eu acabei falando com todo mundo que me dava uns minutos. E aí você vai descobrindo o que interessa, o mercado onde quer operar, os problemas que há para solucionar. E no meio dessas conversas comecei a ouvir muito temas de caixa, temas de operacionalizar uma empresa e do quão complicado era, com problemas que não deveriam existir. Um bom exemplo, a minha família aqui tem uma empresa familiar e uma empresa mais ligada ao setor industrial, e aí eu comecei a entender e lembro perfeitamente de um momento em que meu primo falou, cara, a gente fez uma venda enorme. E eu, então, bom, crescimento, maravilhoso, mas eu não sei como é que eu vou pagar o produtor, os meus fornecedores todos. E, cara, então, vai no banco, mostra a venda, mostra o contrato, faz um empréstimo rápido e resolve. Ah, mas isso não funciona assim, é muito mais complexo. E eu até achei que ele estava exagerando. Até pensar, não, mas eu quero entender isto melhor, porque na minha teimosia eu achei que tinha razão nessa conversa e achei, não, vou entender. E quando eu fui entender, vi muita fricção e muito problema de caixa, que é o problema raiz que a gente resolve. Mas quando a gente começou, já como empresa, já depois da primeira captação, conversando com potenciais clientes, conversando com os primeiros clientes, observando o comportamento deles, entendemos, ok, a gente soluciona um problema de caixa, onde dói mais hoje em dia é nessa parte da adquirência, nessa parte de conseguir cobrar clientes de forma simples, de forma em que não há fricção. E aí acaba sendo a forma de montar uma empresa de tecnologia e de você achar a sua direção. Quem lhe dá o direito de existir como empresa e quem mostra a sua direção de produto, de evolução, de oferta de valor, são os seus clientes, é o mercado. E é aí, é no meio dessa constante iteração de ver o que os clientes fazem, ver o que eles precisam, ver o que eles não têm, que seria legal ter, ver o que eles não usam e que você já construiu, você começa a desenvolver a sua plataforma e começa a chegar nessa epifania ou nesse resultado de médias e grandes empresas com meios de pagamento, ser essa ponte que liga e entende todas estas complexidades. O que eu falei de complexidades de grandes redes não é uma coisa que você vê no dia-a-dia quando está passeando na rua. Mas quando você vê 10, 15, 50 clientes com o mesmo problema, você entende que ele existe. E foi por aí. Lá está. Foi muito interesse no problema e foi seguir desconstruindo o problema em pequenas partes e entender onde é que eu consigo agregar valor já e onde é que eu vou procurar mais informação dos meus clientes e do mercado como um todo. Estamos batendo esse papo com o Caetano Lacerda, sócio fundador e CEO da Bart, falando sobre meios de pagamento, sobre as dificuldades que o empreendedor encontra nesse tipo de dor, né, justamente em como receber, como casar o seu produto com recebimento, onde entram as peculiaridades do seu modelo de negócio, onde entram as peculiaridades do seu cliente e das necessidades de pagamento dele, para que você case essas soluções. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com Caetano Lacerda, CEO e fundador da Bart, falando um pouquinho sobre meios de pagamento, sobre as dores do empreendedor em receber, que deveria ser a parte legal do negócio, né? E justamente como equilibrar, né? Quais são as dores ali na frente, né? O que o cliente precisa, tem de necessidades quanto a pagamento e como a empresa lida em equilibrar os pratinhos com as próprias necessidades dela, gestão de capital de giro e assim por diante. Agora, você trouxe aqui, né, a gente estava conversando no bloco anterior da sua vida para o Brasil e empreendeu aqui justamente nesse setor. Agora, você já conhecia meios de pagamento, já olhava esse mercado lá na Europa também? E o que você consegue ver aí de diferença, né, tanto para oportunidades aqui, quanto, poxa, nada impede, seu problema é global, né? Nada impede de você não voltar para lá, porque acho que agora você já se acostumou aqui, mas mandar um representante lá, levar um pouquinho de meio de pagamento, levar um Pix lá para a Europa. Sim.
É assim, sem dúvida a Europa tem muita referência em meios de pagamento e a Ásia também, e eu acabei trabalhando com os dois mercados. Fosse em IB, fosse depois numa empresa que tocava AI com seguradoras, mas você tendo a presença no mercado também acaba se aproximando disso, sendo que eu, quando estava em banco de investimento, o que eu fazia era M&A de instituições financeiras, empresas de pagamento incluídas. E por isso você acaba vendo muito dessa dor e acaba se familiarizando e vendo as referências que tem. E se eu pensar no mercado brasileiro, o que é que acontece? Se hoje em dia tem muito avanço na Europa de meios de pagamento, a Ásia saltou a fase do cartão de crédito. É muito raro você ter um cartão de crédito. Foi mais ou menos de pagamento não é digital para paga com a sua biometria e paga com a sua... Mostra a cara no checkout e a coisa funciona. No Brasil, o que acaba tendo tem uma infraestrutura muito robusta, tem muita maturidade. Por exemplo, o meio do cartão de crédito, ele está muito bem amarrado em como o banco emissor conversa com adquirentes, como a bandeira se insere, como o recebível até é criado e é um ativo que pode ser transacionado no mercado financeiro, e que o mercado é líquido para isso. E por isso você tem uma infraestrutura madura, tem um Banco Central favorável, e acho que a melhor coisa que o Banco Central acabou fazendo foi há uns 15 anos atrás, quando começou a meio que simplificar licenças, a quebrar as licenças que você precisava para um determinado tipo de operação, que permitiu toda a inovação que a gente está vendo no mercado brasileiro nos últimos anos. E por isso, o que você acaba tendo é mercado maduro, regulador favorável e um solo muito fértil, porque você ainda tem o problema que a gente falou antes, que é o problema de, com tudo isto, cobrar ainda não é fácil, inserir meios de pagamento no seu fluxo de negócio ainda não é simples, e por isso você acaba tendo um solo muito fértil para inovar nessa área. Tem muita coisa para fazer, tem-se condições certas para o fazer hoje em dia. Naturalmente, a gente olha referências fora, eu acabei não perdendo a rede de contatos lá e construindo mais ainda, e uma coisa que eu gosto muito de fazer é trocar ideia com outros fundadores em vários mercados. E a gente falou da Europa e da Ásia, mas também se aplica a mercados que têm iniciativas interessantes. Se a gente pensar, por exemplo, alguns mercados africanos em que não tem nada dessa infraestrutura, mas você teve que arrumar soluções criativas como pagar com o celular e é tudo baseado em SMS. Isso é super interessante. A gente não vai fazer isso no Brasil, não precisa, mas o conceito é uma boa referência. E por isso você acaba pegando essas referências. Como eu falei, o problema de caixa é global e por isso talvez vá um representante ou eu vá passar uma temporada de volta à Europa, mas ainda assim a gente acabou de começar a entrar na superfície do mercado brasileiro. E é uma profundidade enorme. O mercado é enorme. Só, talvez dando um exemplo de dimensão e que é difícil de ser tangível, no ano passado a adquirência movimentou 4 trilhões de reais e cresceu 10% em relação ao ano anterior. E por isso os pagamentos online num mercado dessa dimensão também significa que o problema é grande. Resumidamente, a gente pode sim expandir globalmente, não tem muita pressa para o fazer, porque ainda tem muito problema para solucionar onde a gente está hoje em dia. Não, mas vocês são rápidos, né? Começaram quando? Se na pandemia você teve essa conversa sobre a dificuldade de vender um projeto grande, então foi pós-pandemia. Quando vocês começaram a Bart? Foi pós-pandemia. Se eu pensar no produto atual e no produto onde a gente opera, sobretudo hoje, ele acabou começando no início do ano passado, ou seja, super recente. Um pouquinho menos de 2 anos. E aí, essa velocidade de crescimento tem sido incrível. Porque, por exemplo, a gente está há menos de 2 anos com esse produto atual no mercado e já está movimentando bilhões de reais na plataforma da Bart por ano. E por isso, esse crescimento é a melhor prova que a gente tem de que o que a gente está fazendo tem relevância, é preciso no mercado, porque continuamos crescendo, continuamos trazendo clientes e essa velocidade de crescimento é a melhor evidência que a gente poderia ter de que o problema é real. O que você pode deixar ali de números para a gente ter uma ideia dessa velocidade de crescimento? É só a gente aqui, não tem ninguém vendo, não. Então não tem ninguém vendo, então a gente compartilha, mas a gente é relativamente aberto, então talvez pensando nos números que a gente tem, eu falei que a gente já processa bilhões de reais por ano na plataforma,
A gente acabou de captar uma rodada de Série A, que é uma rodada de solidez, e acaba sendo uma solidez financeira de uma empresa que já está estável. E por isso, atingiu o break-even operacional, faz uns meses, levantou uma rodada de Série A que nos permite crescer o nosso balanço mais rápido e apostar em crescer ainda mais rápido nos próximos anos. E essa rodada já valorizou a Bartz em uns 400 milhões de reais, e por isso já é uma prova de que o que a gente criou movimenta muitos volumes, tem muitos clientes e ao mesmo tempo é avaliada e é uma coisa valiosa como empresa. Naturalmente, e uma coisa que nós falamos sempre ainda é muito o início. A gente já construiu muito desde esses 2 anos para cá, e sem dúvida a velocidade é rápida, mas é muito inicial em relação ao que queremos fazer e ao que vemos desse mercado trilionário onde a gente opera. E você pode, se não puder, tudo bem, viu? Sim. Mas você pode comentar qual fundo que entrou? Com certeza, com certeza. E acaba sendo informação pública, a gente tem muito investidor estrangeiro, no final das contas. E nessa rodada trouxe um investidor americano, que é a Alicorp, é um investidor baseado em Nova York, e que fundou algumas empresas de tecnologia que ficaram muito grandes. Um grande exemplo é a MongoDB, que é uma empresa de dados e que hoje em dia vale alguns bilhões a própria empresa. Também são os fundadores do Business Insider, pensando no setor de mídia, e é uma mídia com muita projeção, e eles acabaram investindo em nós como o primeiro investimento no Brasil, e muito por conta disso. A gente mostrou esse crescimento, mostrou um crescimento que na média dos últimos 20 meses está acima dos 25% mensal, e falou, pessoal, está aqui um problema para solucionar, temos aqui uma parceria interessante. Para nós foi muito interessante trazer um investidor americano com know-how de empreender nos Estados Unidos, de ver empresas dando certo lá, aliado aos investidores anteriores que a gente já tinha. A gente tem muito europeu no cap table, muito fundo de investimento, naturalmente, porque será, mas... e também tem a NXTP como um parceiro local, que é um VC que tem muito do portfólio no Brasil e que tem muita expertise local. E aí acaba tendo a conjunção toda. Tem empreendedores ou ex-empreendedores como investidores, tem fundos locais que nos ajudam com a perspectiva local, e hoje em dia trouxe um fundo americano que nos ajuda com uma perspectiva de escalar rápido, de velocidade, de como a gente consegue continuar crescendo nessa velocidade e fazer da Bartz uma empresa enorme e que de fato toca e de fato resolve esse problema de caixa, que é o problema raiz, onde a gente começou a operar a empresa. E para isso precisa de aceleração, e este é um exemplo desse. Não, deixa eu até já usar sua presença aqui, fazer um convite. Conforme, eventualmente, nas reuniões de board lá, já vai transmitindo o convite. Fala com a turma aí para trazer eles aqui no programa também. Cara, que aí a gente é legal trazer essa perspectiva do fundo investidor também. Sim. Então, como eles olharam a empresa, né? Aí a gente pede para você não assistir o programa, né? E deixa o fundo contar o que ele viu na tese aqui, né? Eu acho que seria uma ponte super legal de olhar a história pelo empreendedor e depois ver como o pessoal que investiu. A gente tem uma reunião de conselho na semana que vem. Tá, então já manda por isso pra já ele. vou colocar na pauta. Você já mostra para ele o programa, fala, olha, eu participei aqui, né? Estou promovendo aqui a companhia. E aí vai lá também para vocês comentarem sobre o caso. Que eu acho super interessante em termos de da empresa para dentro, né? Quantas pessoas vocês têm hoje lá na companhia? Boa. A gente até conversou mais cedo em off. A empresa é pequena de pessoas. A empresa tem umas 40 pessoas, um pouquinho menos hoje em dia, que para a escala onde a gente está, nós vemos que empresas numa dimensão semelhante, como modelo de negócio, estão operando com 120, 150, 200 pessoas, e a gente acabou conseguindo fazer isso com 40. Porquê? Tem um alinhamento cultural muito, muito claro e muito forte de pessoal, esta é a cultura da Bartz e este é o problema que a gente está solucionando. Este é o que a Bartz talvez não seja, e a Bartz, nessa velocidade de crescimento, é uma empresa que é muito dinâmica, e essa dinâmica muitas vezes é desconfortável. Você talvez não tenha um plano de carreira super definido quando entra na empresa, mas se a empresa dá certo, a sua carreira se resolve, e o que interessa é o problema que você está solucionando.
E quando a gente começou a fazer esse alinhamento conscientemente, nós falamos disso semanalmente, nós escrevemos 60 páginas de um deck, publicámos até, e até tem vários amigos empreendedores que falaram, cara, copiei o seu deck, cara, fiz aqui um ajuste para a nossa cultura, porque foi o grande acerto. Uma vez que você acerta a cultura e tem as melhores pessoas que poderia ter aí, você começa a fazer muito mais com menos. Qual é o benefício? A comunicação entre 40 pessoas quebra muito menos do que a comunicação entre 200. E a gente é sobretudo remoto, tem uma presença física muito pontual e numa cultura remota e numa empresa que nasceu durante a pandemia não poderia não ter esse elemento remoto. Acaba sendo importante manter um core enxuto e entender a empresa vai crescer pelo modelo de negócio e não necessariamente para a gente falar temos 5.000 pessoas no quadro da empresa. Se fizer sentido, a gente também não trava esse crescimento. Sim. Mas neste momento conseguiu fazer isso. É muito interessante porque você comentando me lembra muito de como a gente montava os times da Com Dinheiro, né? A gente tinha... a gente sempre teve times bastante enxutos e a gente tinha muito uma coisa assim... Nosso head de arquitetura de tech, né? Até hoje... financista de formação, colombiano formado em finanças, não é administração, é finanças, era a faculdade de finanças na Colômbia. E o que seria o CTO, né? A dualidade é administrador de formação. Por quê? Era alguém para pegar o problema e resolver. E uma coisa que a gente sempre tentou amarrar justamente cara, eu mandei um problema para você porque eu confio que você é a pessoa que vai resolver, você só me volta com o problema resolvido. Assim... Tava falando da história quando a empresa cresce outras coisas, entra e vê a história do comitê. Mas, cara, esse era um tipo de coisa que era muito forte pra gente. Você nunca vai dar uma resposta dessa. Assim, tem um problema. Se eu te acionei, é porque eu confio em você para resolver aquele problema. Então, você só me volta com a solução. A gente pode discutir. Fala, pô, esse caminho é melhor, aquele outro. Mas, cara, não é batata quente de problema. O problema caiu para você porque você é a melhor pessoa para resolver, você tem que resolver. Você não vai passar para outro setor. E muito de assim, pessoas que entendam a dor do outro. Então, eu nunca fui de desenvolvimento, sempre fui de negócio. Mas eu fui fazer lá curso de PHP, fui fazer curso de... Porque quando eu ia conversar com um programador, eu podia falar, olha... Aqui não é assim, é assado, faz desse jeito, porque eu já sabia como era a estrutura do código. Nunca ia programar tão bem quanto o programador. Mas eu sabia ajudar e eu sabia pensar o problema para ajudar. Essa é a cabeça de todo mundo ajudar a resolver aquele problema. E carreira, assim, nunca... É bem isso que a gente estava conversando também nos bastidores. Quando você cresce 40% ao ano, a empresa de daqui 4 anos... é completamente diferente. Você está nessa fase de crescer uma delícia, crescer 20% ao mês, a empresa do fim do ano você não faz a menor ideia de o que vai ser, você não sabe as dores que vão ter. Então você tem se matar para resolver a dor de agora não vai ajudar muito, não. Lógico que o pessoal de desenvolvimento puxa a nossa orelha quando fala um negócio desse, mas a gente sabe no dia a dia ali, você tem que saber priorizar as coisas que vão ter efeito imediato, né? Sem dúvida. E pensando até nesse ponto de você não sabe como a empresa vai estar, a empresa hoje em dia é 70 vezes maior do que era há um ano atrás. Você não tem como prever, não tem como pensar nisso. Mas até na linha de o problema caiu para você, você é a melhor pessoa para solucionar, como a gente faz isso? Quando a gente contrata, a gente dá muita independência. Independentemente de você ser muito júnior na sua carreira, se você tem senso crítico, pensa com hipóteses válidas, porque você nunca tem informação completa, mas fala, esta é a minha hipótese, por isso eu vou decidir assim, e é isso que a gente vai testar, e depois o mercado vai dar a resposta. O mercado dá sempre a resposta, e é ali que está. Você pode formular da maneira mais complexa possível, mas no final das contas tenho hipóteses, tenho uma visão limitada, vou tomar uma decisão e vou fazer isso desta forma. A gente levou isto até a um extremo. Como a gente faz, e no nosso contexto virtual, diariamente, tem um momento, que geralmente é 2:30 da tarde hoje em dia, já mudou, já foi de manhã, já foi ao final do dia, agora está no meio do dia, mas em que a gente abre uma sala onde todo mundo é convidado a entrar, seja
daquele time, seja ou não seja, é para a empresa inteira, e é o que a gente chama de daily de decisões. E no final das contas é, pessoal, há algum alinhamento, alguma informação ou alguma decisão a ser tomada aqui que a gente precisa de ajuda a trocar ideia? E quando você abre isso para a empresa inteira, o que faz é tirar aquele contexto opaco de o pessoal na liderança decidiu e esta é a direção, é porque é que o pessoal decidiu e eu, como qualquer participante da empresa, tenho autonomia para decidir e para decidir o que vou fazer. E a gente incentiva isso, porque no final de contas você precisa que todo mundo escala e todo mundo pense no que está fazendo e tendo esse senso crítico e o nível certo de obsessão, a coisa dá certo. É o que a gente tem visto. Muito bom, estamos batendo esse papo com Caetano Lacerda, sócio, fundador e CEO da BART, falando sobre o mercado de meios de pagamento, falando sobre empreendedorismo, sobre o que é construir, os desafios de escalar uma empresa como essa. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta para esse quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo o papo com Caetano Lacerda, CEO e fundador da BART, falando um pouquinho de meios de pagamento, sobre empreendedorismo. Eu estava comentando sobre essa estrutura de contratação, de autonomia, essas células autônomas. Aí tem duas coisas, né? Primeiro, você que viu a IB, e a IB tem essa lição legal, porque você vê empreendedores que eventualmente passaram por essa quebrante, você começa a ver histórias de acho que poucas posições te dão uma visão tão boa de o que faz uma empresa dar certo e dar errado, quando você tem que vender a empresa do sujeito. Então você conseguiu ver muita coisa, aprender muita coisa para que você adota o seu modelo hoje. E aí eu queria beber um pouco dessa fonte de o que você vê de SWOT mesmo, né? De oportunidades e ameaças quando você empreende no Brasil, né? Porque muitos empreendedores que a gente tem aqui, a gente vê a dor, mas tem imposto, mas o que você tendo essa visão de vários anos olhando para a Ásia, Europa, etc., e mesmo de IB, de colocar a empresa no mercado, o que você vê de bacana e de oportunidades, mas também das dores de empreender aqui no Brasil, e também já puxar essa ponte de pessoas, como tem sido para você encontrar essas pessoas que rodam essas unidades autônomas? Sim, ótimo ponto. Enfim, empreender no Brasil é divertido. Vamos falar dessa forma no sentido em que você tem muito caos, tem muita coisa que não funciona e tem muita coisa que funciona maravilhosamente. E meios de pagamento e a infraestrutura que eu já falei várias vezes aqui hoje, de fato o Brasil é referência mundial. O Pix virou referência mundial, os Estados Unidos criaram um sistema à imagem e semelhança do Pix no Brasil e da solução na Índia do UPI lá, mas e por isso o que você acaba tendo você tem muito problema para solucionar, você tem um certo grau de desordem que cara, tudo bem, eu venho da Europa, mas do Sul, aquele país que eu cresci, estava em crise, estava meio desorganizado, e isso é bom, isso é uma coisa que eu valorizo, e ao mesmo tempo você tem uma dimensão enorme, e por isso, quando você acaba tendo um mercado tão profundo e tão grande, você tem muita oportunidade. Ou seja, você tem complexidades e muitas vezes tem o tema de imposto que você falou, tem um tema talvez de burocracia, mas ao mesmo tempo tem vantagens estruturais que até são do comportamento do brasileiro. O brasileiro é muito digital. Você digitalizar meios de pagamento, você não está mudando o comportamento. E a gente sabe que o brasileiro é digital pela presença em mídias sociais e pelo vício até em redes sociais que existe, mas também acaba achando muita gente muito, muito boa e por isso a procura de profissionais ela não é particularmente difícil hoje em dia. Ela há 15 anos, o setor de tecnologia no Brasil era muito diferente e por isso ainda era muito uma primeira onda de empresas de tecnologia que estavam começando a dar certo e hoje em dia a gente está meio que numa terceira onda com muito mais capital estável no Brasil, mas também com muitos profissionais já com experiência em construir empresas e fazer elas dando certo. Ao mesmo tempo que você tem empresas e tem indústrias maduras e por isso você consegue aliar os dois mundos. Você falou de IB como perspectiva para empreender,
E no final das contas, o banco de investimento, no meu caso, deu-me muitas competências técnicas que ajudam e muitas competências que são transversais, atenção ao detalhe, obsessão, enfim, tem muita coisa que você aprende lá, tem muita que você tem que desconstruir. A hierarquia eu acho que é a primeira delas, porque você passa para uma empresa de tecnologia, é bom você quebrar a hierarquia. No final das contas, o que você tem que fazer é contratar gente muito inteligente, muito motivada e dar as ferramentas para que cada pessoa contribua da melhor forma. O seu trabalho como fundador é ir tirar gargalos, é tirar bloqueios, tirar problemas que talvez sejam mais complexos da frente do caminho e deixar o pessoal executar com a autonomia necessária. E por isso só dá para fazer com uma qualidade muito boa de profissionais. E eu acho que o Brasil tem muito isso e tem muito profissional brasileiro que não necessariamente quer sair do Brasil. Eu, sendo português, vejo que todo mundo chega a um momento em que fala, cara, eu vou passar uma temporada em Londres, vou passar uma temporada em Madrid, em Nova Iorque, onde for, e eventualmente eu volto para Portugal. Pela dimensão do Brasil, você não precisa de fazer isso. E por isso tem muita referência, mas também tem um pool grande o suficiente de profissionais aqui. Queria agradecer a sua participação, foi um prazer conhecer você como empreendedor. Eu acho que a gente veio aqui para falar de meio de pagamento, mas quem está assistindo a gente, isso foi uma aula de empreendedorismo do jeito certo. Você tocou pontos assim, muito cirúrgicos. E, de fato, eu queria agradecer seu tempo e por você ter difundido esse conhecimento de maneira estruturada para quem está assistindo a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço o convite. Muito obrigado por me ter aqui. Enfim, foi um prazer conhecer você e conhecer um pouquinho mais do programa. Maravilha. Muito obrigado, naturalmente, a Bart, mas muito obrigado a você, telespectador, aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, mas também grandes empreendedores, aqui como o Caetano, para trazer insights, ideias e, quem sabe, preparar você para o próximo IPO. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, visite lá www.comdinheiro.com.br e manda também um e-mail para a gente em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.